nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje vamos ler mais 3 capítulos, do livro de Juízes, capítulos 10, 11 e 12. Amém? Então vamos juntos na leitura do livro de Juízes. Juízes, capítulo 10. E depois de Abimeleque, levantou-se Tola, filho de Puá, o filho de Dodô, um homem de Issacar, para defender Israel. E ele habitou em Samir, no monte Efraim. E ele julgou Israel por 23 anos e morreu e foi sepultado em Samir. E depois dele levantou-se Jair, um gileadita, e julgou Israel por 22 anos. E ele teve 30 filhos que montavam 30 jumentos potros e tinham 30 cidades, que são chamadas Avote Jair até hoje, as quais estão na terra de Gileade. E Jair morreu e foi sepultado em Camom. E os filhos de Israel voltaram a fazer o mal diante dos olhos do Senhor e serviram Baalim e Astarote e os deuses da Síria e os deuses de Sidom e os deuses de Moabe e os deuses dos filhos de Amon e os deuses dos filisteus e abandonaram o Senhor e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu às mãos dos filisteus e às mãos dos filhos de Amon. E naquele ano eles atormentaram e oprimiram os filhos de Israel. 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Além disso, os filhos de Amon atravessaram o Jordão para lutar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de modo que Israel ficou sobremaneira aflito. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra ti pecamos, porque abandonamos o nosso Deus e também servimos a Balaim. E o Senhor disse aos filhos de Israel: Não vos libertei dos egípcios e dos amorreus, dos filhos de Amon e dos filisteus? Os sidônios e os amalequitas e os maonitas também vos oprimiram, e vós clamastes a mim, e eu vos libertei da sua mão. Contudo, vós me abandonastes, e servistes a outros deuses, pelo que eu não mais vos libertarei. Ide e clamai aos deuses que vós escolhestes, que eles vos libertem no tempo da vossa tribulação. E os filhos de Israel disseram ao Senhor: Pecamos, faz conosco o que te parecer bom, porém nos liberta, rogamos-te neste dia. E eles puseram de lado os deuses estranhos que tinham entre eles e serviram ao Senhor, e a sua alma ficou consternada com a desgraça de Israel. E os filhos de Amon se reuniram e acamparam em Gileade, e os filhos de Israel se ajuntaram todos e acamparam em Mispá. E o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: Que homem é aquele que começará a lutar contra os filhos de Amon? Ele será o cabeça sobre todos os habitantes de Gileade. Juízes, capítulo 11. Ora, Jefté, o gileadita, era um homem poderoso e valente e era filho de uma prostituta. E Gileade gerou Jefté. E a mulher de Gileade deu-lhe à luz filhos. Os filhos da sua mulher cresceram e eles expulsaram Jefté e lhe disseram: Tu não herdarás a casa do nosso pai, pois tu és filho de uma mulher estranha. Então Jefté fugiu dos seus irmãos
e habitou na terra de Tobi. E ali estavam reunidos com Jefté, homens vãos, e eles saíram com ele. E sucedeu que, com o passar do tempo, os filhos de Amon perpetraram guerras contra Israel. E assim foi que, quando os filhos de Amon perpetraram guerra contra Israel, os anciãos de Gileade foram retirar Jefté da terra de Tobi. E eles disseram a Jefté: vem e sê o nosso capitão, para que possamos lutar contra os filhos de Amon. E Jefté disse aos anciãos de Gileade: não me odiastes e não me expulsastes da casa do meu pai? E por que agora vindes até mim, agora quando estais em aflição? E os anciãos de Gileade disseram a Jefté: por isso voltamo-nos para ti agora, para que possas ir conosco e lutar contra os filhos de Amon e ser o nosso cabeça sobre todos os habitantes de Gileade. E Jefté disse aos anciãos de Gileade: se vós me trouxerdes de volta para casa para lutar contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregar diante de mim, serei eu o vosso cabeça? E os anciãos de Gileade disseram a Jefté: o Senhor seja testemunha entre nós, se não procedermos de acordo com as tuas palavras. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo fez dele o cabeça e capitão sobre eles. E Jefté declarou todas as suas palavras diante do Senhor em Mispá. E Jefté enviou mensageiros até o rei dos filhos de Amon, dizendo: o que tu tens para fazer comigo, que viestes contra mim para lutar na minha terra? E o rei dos filhos de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté: como Israel tomou a minha terra quando subiu do Egito, desde Arnon até Jaboque e até o Jordão, agora, portanto, restituí aquelas terras novamente de modo pacífico. E Jefté enviou mensageiros novamente ao rei dos filhos de Amon. E lhe disse: assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, nem as terras dos filhos de Amon. Mas quando Israel subiu do Egito e caminhou através do deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz, então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: deixa-me, rogo-te, passar através da tua terra. Mas o rei de Edom não quis dar ouvidos, e, de modo semelhante, eles enviaram ao rei de Moabe, mas ele não quis consentir, e Israel permaneceu em Cádiz. Depois, eles seguiram através do deserto e circundaram a terra de Edom e a terra de Moabe, e vieram pelo lado leste da terra de Moabe, e acamparam no outro lado de Arnon, mas não entraram no limite de Moabe, pois Arnon era o limite de Moabe. E Israel enviou mensageiros até Seom, rei dos amorreus, o rei de Esbom, e Israel lhe disse: deixa-nos passar, rogamos-te, através da tua terra para o meu lugar. Porém, Seom não confiou que Israel passasse através do seu termo, mas Seom reuniu todo o seu povo e acampou em Jaza e lutou contra Israel. E o Senhor Deus de Israel entregou Seom e todo o seu povo na mão de Israel, e eles os feriram. Assim Israel possuiu toda a terra dos amorreus, os habitantes daquela região. E eles possuíram todos os termos dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque e desde o deserto até Jordão. Então o Senhor Deus de Israel desapropriou os amorreus diante do seu povo, Israel,
E deverias tu possuí-lo? Não possuirás tu aquilo que o teu Deus, Quemós, dá-te para possuirdes? Portanto, todos aqueles que de diante de nós o Senhor nosso Deus expulsar, nós os possuiremos. E agora és tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Será que ele já pelejou contra Israel ou já lutou contra eles? Enquanto Israel habitou em Esbom e suas cidades, e em Aroer e suas aldeias, e em todas as cidades que estão ao longo dos termos de Arnon, 300 anos? Portanto, por que vós não as recuperastes durante aquele tempo? Por isso eu não pequei contra ti, mas tu me fazes mal ao guerrear contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue neste dia entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Todavia, o rei dos filhos de Amon não atentou para as palavras de Jefté que ele lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e ele atravessou Gileade e Manassés e atravessou Mispá de Gileade e de Mispá de Gileade ele atravessou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se tu, sem falta, entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, então será que o que quer que saia das portas da minha casa para me encontrar, quando eu retornar em paz dos filhos de Amon, certamente será do Senhor, e eu oferecerei como oferta queimada. Assim Jefté atravessou até os filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor os entregou nas suas mãos. E ele os feriu desde Aroer até chegarem a Minite, 20 cidades, e até a planície dos vinhedos, com um massacre muito grande. Assim os filhos de Amon foram subjugados diante dos filhos de Israel. E Jefté veio a Mispá até a sua casa, e eis que a sua filha saiu para encontrá-lo com adufes e com danças. E ela era sua única filha. Além dela, ele não tinha nenhum outro filho ou filha. E sucedeu que, quando ele a viu, rasgou as suas vestes e disse: ai, filha minha, tu me colocaste muito para baixo, e tu és uma daquelas que me aflige, pois abri a minha boca para o Senhor e não posso voltar atrás. E ela disse a ele: meu pai, se tu abriste a tua boca para o Senhor, faz comigo segundo aquilo que procedeu da tua boca, tanto mais que o Senhor fez vingança por ti contra os teus inimigos, os filhos de Amon. E ela disse ao seu pai: que isto seja feito a mim, deixa-me a sós por 2 meses, para que eu possa subir e descer os montes e lamentar pela minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E ele disse: vai. E ele a ela despediu por 2 meses, e ela foi com as suas companheiras e lamentou pela sua virgindade sobre os montes. E sucedeu que ao final de 2 meses ela retornou ao seu pai, que fez com ela segundo o seu voto que havia feito. E ela não conheceu homem algum, e tornou-se um costume em Israel que as filhas de Israel saíssem anualmente para lamentar a filha de Jefté, o gileadita, 4 dias por ano. Livro de Juízes, capítulo 12. E os homens de Efraim se reuniram e seguiram em direção norte e disseram a Jefté: por que atravessaste para lutar contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Nós queimaremos a tua casa sobre ti com fogo. E Jefté lhes disse: eu e o meu povo estávamos em grande conflito
com os filhos de Amon. E quando eu vos chamei, vós não me livrastes da mão deles. E quando vi que não me livraste, eu coloquei a minha vida nas minhas mãos e atravessei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou na minha mão. Pelo que então viestes até a mim naquele dia para lutardes contra mim? Então Jefté reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque diziam: Vós, gileaditas, sois fugitivos de Efraim, no meio dos efraimitas e no meio dos manassitas. E os gileaditas tomaram as passagens do Jordão antes dos efraimitas, e assim foi que, quando aqueles efraimitas que haviam escapado diziam: Deixa-me atravessar, os homens de Gileade lhes diziam: És tu efraimita? E se ele dissesse não, disseram-lhe então: Diz agora Shibolete. E ele disse Sibolete, pois ele não conseguia formular uma pronúncia correta. Então eles o tomaram e o mataram nas passagens do Jordão, e caíram ali, naquela hora, dos efraimitas 42.000. E Jefté julgou Israel por 6 anos. Então morreu Jefté, o gileadita, e foi sepultado em uma das cidades de Gileade. E depois dele, Ibizã de Belém julgou Israel. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas, as quais ele enviou para o exterior, e trouxe 30 filhas do exterior para os seus filhos, e ele julgou Israel por 7 anos. Então morreu Ibizã e foi sepultado em Belém. E depois dele, Elon, um zebulonita, julgou Israel, e julgou Israel por 10 anos. E Elon, o zebulonita, morreu e foi sepultado em Ajalon, na região de Zebulon. E depois dele, Abdom, o filho de Iléu, o piratonita, julgou Israel. E ele tinha 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos potros, e julgou Israel por 8 anos. E Abdom, o filho de Iléu, o piratonita, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Amém? Terminamos então os 3 capítulos, né? Do livro de Juízes. Então nós vamos orar ao nosso Pai que está no céu. Amém? Pai, muito obrigada, Senhor, por este tempo de leitura, tempo de aprendizado, tempo de entender quem o Senhor é, aquilo que te agrada, entender aquilo que te ira, aquilo que te desagrada, Senhor. E nós vemos nessas histórias, Pai, quanta apostasia e quantos livramentos, né? Eles apostatavam e o Senhor vinha com os seus livramentos. Senhor, o que veio ao meu coração assim é que aqueles que conhecem o Senhor não conseguem se dobrar mais a outros deuses. Aqueles que te amam com todo o entendimento, com toda a alma, o coração, eles não conseguem mais se render a outros deuses ou dizer aquele é o meu Senhor ou este é. Não, aqueles que amam o Senhor e conhecem o seu poder e conhecem o seu caráter e sabem do tamanho do seu amor, estes sempre chamarão o Senhor. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso Pai, né? Então que nós todos nos rendamos, como até nós já falamos sobre isso, Senhor, essas questões dos ídolos,
Que o Senhor revele a nós se há ídolos sendo colocados no lugar que é do Senhor, né, na nossa vida, seja ele qual for, seja ele mamon, né, o dinheiro, seja a idolatria por nós mesmos, os nossos egos. Então, que o Senhor venha nos revelar e nos curar, restaurando tudo isso para que o Senhor seja o único Senhor da nossa vida. O Senhor seja o único a nos orientar, as suas palavras sejam as únicas a que nós vamos seguir, Pai. Eu peço nesse momento, Senhor, e peço também que o Senhor nos livre dessas armadilhas que são colocadas no meio do nosso caminho, na nossa jornada contigo, Pai. Estas armadilhas que às vezes elas são colocadas muito antes na nossa vida, muito antes, às vezes a gente só vai saber das consequências delas muito depois, e aí é uma armadilha. Então, Senhor, por favor, nos livra do mal, como a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Oh, Pai, livra-nos do mal, por favor, Pai. Nos livra do mal. Todo o louvor, toda a honra é para o Senhor. Quero te agradecer porque nós estamos num relógio de oração e eu louvo ao Senhor porque o Senhor está sempre nos chamando para este local de mais intimidade, de mais relacionamento com o Senhor. Eu louvo o seu nome, Pai. Obrigada, quero agradecer a todos que estão participando, louvar e engrandecer o seu nome. Agradecer mesmo, Pai, porque eu sei que as pessoas estão se empenhando para isso. Eu sou grata ao Senhor por este tempo maravilhoso, maravilhoso. E, Pai, que o teu reino venha sobre a casa, o lar, sobre o ser de cada um de nós. Que o nosso espírito seja realmente totalmente restaurado, que a nossa alma esteja alinhada com o Senhor. Senhor, muito obrigada por tudo. Todo o nosso ser seja para glorificar a Ti, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria só destacar uma coisa que, claro, o Senhor já conhece, então não precisaria orar a Ele, né? Mas é que como o povo de Israel facilmente eles se desviavam, né? Mesmo o Senhor sempre trazendo os livramentos. E, irmãos, hoje é uma coisa que nós devemos estar muito atentos. Hoje nós ouvimos falar de muitas coisas, né? De muitos problemas no nosso meio. E é justamente por isso, esse desvio, né, daquilo que o Senhor nos manda. E também o Senhor sempre lembra que, era o outro ponto que eu gostaria de ressaltar, que o Senhor sempre lembra na palavra dele que ele retirou os filhos de Israel do Egito. Então que nós sempre nos lembremos daquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Amém? Não vamos deixar que aquilo que ainda Ele não fez seja o foco da nossa vida, mas sim nos lembrarmos daquilo que Ele já fez até aqui na nossa vida. Amém? Bom, queria deixar isso para não ficar muito longo, tá bom? Deus abençoe a sua vida grandemente, você e a sua casa, em nome do Senhor Jesus, e nós nos vemos no próximo vídeo. Amém? Fiquem na paz.